Cara, olha só, e aí foi recrutando a galera, e aí tem o primeiro milagre aqui. Você lembra qual foi o primeiro milagre? Foi o... É o do vinho? É, transformação da água em vinho, cara. Que eu Diz fiz uma assim, rápida menção aqui. Lembra que ele ficou em Cafarnaum, foi pro Sim. casamento e voltou. E aí diz o seguinte, ó, e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. Era uma festona, então. Festona. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. Disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes, fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam-lhe postas 6 talhas de pedra, para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus, enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes, tirai agora, e levai ao mestre Sala. E levaram. E logo que o mestre Sala provou a água feita vinho, é isso? Isso. E logo que o mestre Sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre Sala ao esposo e disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Por que, Rodrigo? O primeiro milagre de tantos milagres foi transformar a água em vinho. Olha, isso aqui é uma coisa interessante, porque na cultura judaica, a uva ela tem um significado muito especial atrelado ao Messias. O Shabat, que é o sábado, sempre começa com beber um cálice de vinho e o pão. Tá certo? A Santa Ceia, que vai ser no futuro, ele vai colocar o vinho ali. E Jesus... Sangue. O sangue, exatamente, representa o sangue. E lembra que quando o povo saiu do Egito, uma das pragas foi justamente transformar a água em sangue. No Apocalipse também fala das pragas de Deus, e Deus transforma a água em sangue, com o cálice da ira dele. Aqui ele transforma a água em sangue, mas um sangue bebível, agradável. E aí, para ser bem assim honesto com a explicação, eu tenho que colocar 2 maneiras de ler esse texto. 2 maneiras de ler. A que eu leio e que outros teólogos leem. Então, não vou aqui no programa dar só minha opinião. Tá. Muitos teólogos pensam que Jesus transformou a água em vinho mesmo, alcoolizado. Ah, mas você não vai falar aquele papinho lá. Qual papinho? Que não é fermentado. Ó, vamos ver. Vamos ver não se era vinho, era um suco de uva. É suco de uva. Ah, vamos ver. Quer ver? Eu vou dar só um argumento pro papinho. Enfraquece a história. Pode dar um argumento pro papinho? Pode dar um argumento? Não, essa linha teológica aí Não, mas dá. pode dar um argumento? Pode só dar um? Claro. Quem defende que era vinho de verdade vai dizer o seguinte para você. Deve ter sido isso aí que você aprendeu. Deus na Bíblia não proíbe beber. Ele proíbe a intemperança. Exato. Não é isso? Não é isso que você aprendeu? A embriaguez. A embriaguez, correto? Perdeu o controle. Perdeu o controle e tudo mais. Ou seja, a Bíblia não proíbe, a Bíblia não fala de abstinência, fala de moderação. Beleza. O povo já tinha bebido a festa toda. Aí Jesus faz mais bebida alcoólica para eles. Onde é que está a moderação nisso aí? Tem um sentido. Cadê a moderação? O pessoal já tinha bebido a festa toda. Se o vinho tivesse acabado em 20 minutos de rolê, talvez seria álcool. Mas já que o pessoal já estava acima do ponto... Vamos ler de novo aqui. Mas eu não vejo moderação nenhuma se o pessoal passou a festa toda bebendo e ele dá mais bebida para eles. Você tem que levar em consideração que a mãe de Jesus que falou. A mãe de Jesus falou assim... Filho, e faltando vinho, tudo, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. Filho, sim, mas aí de novo eu volto a pergunta. Volta a pergunta. Tava todo mundo já bebido. Ele dá mais bebida alcoólica? Onde é que tá a moderação? Mas pera, mas não tinha mesmo? Porque olha só, e foi também convidado... Olha só, vamos refletir aqui, ó. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse. Ou seja, a gente não tem informação de que o vinho tinha acabado. A gente tem informação de que estava faltando vinho. Não, tinha acabado. Como? Cadê? Aqui, olha, quer ver? É porque você está lendo uma tradução, nem a NVI, você está lendo outra tradução aí meio... A versão que o Pia escreveu. Aqui, e olha o que está escrito aqui, ó. Olha só. Olha aqui, olha o capítulo 2, verso 3. É o combate da palavra.
Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Não, acho que você tá criando isso daí. Não, né? olha aqui, olha só. Mas o tom de voz dela já era meio arrastado. Ó, Acabou, mas olha aqui, ó. Acabou o vinho. Mas olha o que vem aqui agora, ó. E disse-lhe, todo homem põe primeiro vinho bom, e quando já tem bebido bem, então inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Realmente já tinham tomado uns vinhos. Pensa né? assim, depois que você tá meio Ele tava bêbado, dando vinho bom no final. pensa que você tá meio bêbado, você toma uma parada mais doce, parece que é melhor, entendeu? Então pode ser que... Mas calma, às vezes tem um sentido. Pode ser. Como é que é? Não, álcool não é um gosto agradável, né? Você não tava lá também pra saber. Eu sei, mas álcool não é um gosto agradável. Então, o filho vai no mercado tomar um comprar negócio vinho. sem álcool, pode ser mais agradável, realmente. Olha, parece que é mais gostoso. Agora, na boa, Aquele assim, que quer defender mesmo. né? eu tô defendendo eu aí. respeito, é lógico. Você sabe que a gente sempre tem Sim. ponderações diferentes, mas respeitosas. No passado, uns 40, 50 anos para trás, igreja evangélica e protestante era abstêmia. Pastores e membros todos. De um tempo para cá, menos os luteranos. Os luteranos sempre gostavam. O Lutero gostava de uma cervejinha e tudo mais. Mas, geralmente, os outros batistas, presbiterianos, eram abstêmios. De um tempo para cá, começaram a flexibilizar isso aí. E eu tenho em casa documentos falando que o grupo de risco com maior para alcoolismo são pastores e padres. Padres por causa do vinho da missa. Isso aqui não é o Rodrigo falando para detonar, não. Tem artigo científico publicado nisso. A quantidade de padres. Eu dei aula numa faculdade evangélica, que não vou falar qual, que eu substituí um professor, pastor, que o problema dele era o alcoolismo. Já conversei com um médico cardiologista, que aquela velha história de um pouquinho de vinho todo dia é bom para o coração, ele falou assim, a Associação de Medicina nunca vai recomendar isso, porque ninguém vai ficar só num tantinho. Alguns podem ficar, outros não. Pessoal perde a linha. Então, assim, eu respeito quem tem diferente, mas eu, particularmente, eu assumi a postura da abstinência de vinhos e qualquer outra coisa. Mas Rodrigo, por que está escrito vinho, então? Bom, aí é o seguinte, naquela tradução tá época... errado? não é que está errado, é porque é igual em português, manga. Pode ser tanto manga de camisa como manga de chupar. Mas a palavra é a mesma. Em inglês você tem duas palavras diferentes. Você tem mango e sleeve. Então, se eu estiver pensando em inglês, falar assim, mas vem cá, mas se ele está falando de roupa, por que usou mango, né, e não sleeve? É porque em português a gente tem uma só palavra para as duas coisas. Em grego, a palavra para vinho, você tem algumas palavras, mas uma das principais é a palavra oinos. Oinos, que significa tanto o vinho alcoolizado como o Suco de uva. Em hebraico, yain, que também significa tanto o vinho alcoolizado como o suco de uva. Há crianças, por exemplo, no livro de Isaías fala o seguinte, e vocês darão vinho aos recém-nascidos. E tá yain e oinos em grego. Mas vai dar vinho de verdade para as crianças? Não. Quando você vai no estudo da cultura greco-romana, você descobre uma coisa muito interessante. O vinho alcoólico, que o vinho só dá uma vez por ano a uva, né? Tem essa questão, como é que você vai mantê-lo não alcoólico o ano todo? Eu vou explicar isso daqui a pouquinho. Na cultura greco-romana, o vinho alcoolizado não era de bom tom. Eu vou fazer uma comparação e vocês vão entender. É como a maconha. Eu sei que tem muita gente que usa maconha, tem professor universitário que usa maconha, tem alguns que brigam para a legislação da maconha, etc, etc, etc. Mas o fumar maconha ainda é uma coisa abjeta. Tanto é que se eu chegar aqui fumando uma maconha, você não vai ter podcast. Já deu rolo no passado alguém que fez isso. Sim. Não é isso? No passado, o pessoal... Inclusive esse daqui saiu de lá e veio para aqui. Aí o que acontece? No passado, o pessoal tomava vinho? Tomava. Mas nas noites romanas, nos cultos a Baco, mas quando você pega os filósofos estoicos, os epicureus, você pega, por exemplo, as meditações de Marco Aurélio, que era imperador de Roma, detonam com isso. Detonam com isso. Então você nota que não era comum, mesmo na Roma pagã, o consumo de vinho. Então, como é que eles faziam para beber o vinho e se alegrar? Eles pegavam, quando o vinho alcoolizado, eles pegavam sempre um pouco de vinho para misturar com a água, porque é o que purificava a água. Não tinha ideia de filtro. Por isso que Paulo fala com Timóteo, não bebe só água, não toma um pouquinho de vinho também, por causa da dor do seu estômago. Era vinho medicinal.
E uma das coisas, a gente tem, Plutarco fala sobre isso, você tem em Tácito, vários autores romanos, o vinho puro, alcoolizado, sem mistura de água, não era bem-vindo. No Apocalipse, quando Deus vai falar das pragas finais, que a cólera de Deus está caindo, fala o seguinte, e eles beberão do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura. Olha que interessante essa expressão, preparado sem mistura, porque o vinho era misturado com água para você não se embriagar. E eles faziam também muito vinho de uva passa para virar um suco de uva. Então, agora é lógico, há momentos na Bíblia que Deus tolera aparentemente o vinho, por exemplo, Noé se embriagou porque ele descobriu o poder ali, não há nenhuma repreensão de Deus e tudo mais. Só que a revelação de Deus ela vai progressivamente modificando. No Antigo Testamento também o cara casava com 2 mulheres. Jacó casou com 2 mulheres. Depois Cristo já foi tirando isso. No Antigo Testamento havia alguma tolerância, algumas práticas. Até você falou, vamos fazer um dia a diferença de Deus no Antigo Testamento para o Novo, que Deus aos pouquinhos vai mostrando que não é bem assim. Eu hoje, Rodrigo, particularmente, mas eu tenho que deixar bem claro para a galera que está assistindo, há teólogos que discordam de mim. Não estou querendo ser o dono da verdade, não. Eu só estou falando da minha experiência. Eu, Rodrigo, particularmente, com base em tudo o que eu já vi sobre a bebida alcoólica, eu tomei a decisão de ser abstêmio. Porque o mesmo efeito que o vinho vai fazer na minha mente, qualquer outro tipo de droga alucinógena vai fazer. E uma droga alucinógena é a porta para outra. E aí eu penso, se eu posso beber vinho, por que eu não posso fumar? Qual o problema? Por que agora o vinho... Se eu posso beber o vinho, por que eu não posso beber um uísque? Por que eu não posso beber um uísque? Aí eu vou beber só um pouquinho de uísque. Daqui a pouquinho aquele pouquinho vira um pocão. Ou mesmo que eu, Rodrigo, consiga ter abstinência. Eu consigo ficar só no pouquinho do uísque, só bebo isso aqui. Mas o meu filho vai me ver bebendo. E o exemplo que eu vou dar para ele que não tem problema, porque ele me viu bebendo vinho, ele me viu bebendo uísque. Só que ele talvez não vai ter a mesma resiliência que eu e ele vai virar um alcoólatra amanhã. E por fim, eu termino dizendo assim, a minha vida é tão feliz com Cristo, com tudo, apesar das provações e tudo mais, como você falou, né? Que eu quero vivê-la 100%. Até é triste quando eu tenho que dormir, porque é tão agradável viver, é tão bom. Então, se eu estou querendo comemorar, eu quero estar com a minha consciência plenamente lúcida para curtir cada segundo da comemoração. Mas se eu bebo e perco a consciência, que graça tem nisso? Então, mas é com muito respeito, Tiago, e admitindo para o nosso público que há muitos teólogos, conhecedores da palavra, que discordam de mim. Sim. Bom. Interessante. Eu, sinceramente, eu fico dividido aqui. Faz sentido o seu argumento, faz sentido. Mas Subentende-se, então, que eles não estavam bebendo vinho alcoólico antes disso. Porque se eles estivessem bebendo vinho alcoólico antes disso e você fizesse um vinho que não fosse alcoólico, acho que não teria um elogio de o melhor vinho. Na verdade, teria uma reclamação de cadê o álcool desse negócio? Sim. Sei Então, lá, às vezes a galera tá louca e não, falou, não tem como. Não tem como. Pô. O pressuposto que o Rodrigo está falando é que o vinho anterior não tinha álcool também. Senão não dá. Cara, pega você toma qualquer bebida alcoólica. Toma refrigerante, aí de repente tem um refrigerante sem gás, ou sei lá, ou você toma uma bebida alcoólica e de repente vem sem álcool. Você vai pegar e fala, não, peraí, pode ter de muita qualidade, mas cadê aquilo, entendeu? Não dá. Quem bebe sente a diferença. Um suco de uva da Superbom é diferente de um vinho bianco. Mas eu vou Você tá tomando café com açúcar, você gosta de café com açúcar, aí vem o melhor café de todos, sem açúcar, você fala, não, tá faltando um açúcar. Cara falando, cadê Agora o melaço? pronto, vou pegar um ponto aqui, ó. Você que tá muito nessa parada de... Só uma coisa, eu não tô defendendo que eu sou alcoólatra, não, tá? Só pra deixar Não, mas claro. só pegar um argumento. Você quer transformar em... O Tiago, até dando lição de moral em mim, que você tá sem querer, você tá muito focado nessa parada de alimentação. De se cuidar do seu corpo, e a gente vê as mudanças visíveis e tudo mais. Aí você deu um exemplo aí, o café sem açúcar. Sim. O café com açúcar é bom? Em termos de gosto? Sim. Em termos de saúde? Não, em termos de saúde, não. Não. Então, como você falou o seguinte, é igual o cara que está acostumado a tomar muito café com açúcar, quando você dá o café sem açúcar, ele fala assim, tá amargo. Então, a mesma coisa é a bebida. Quem está acostumado a tomar realmente vinho, você tomar um suco de uva, tem suco de uvas tão gostoso aí, ele vai achar sem graça. Mas ele vai achar sem graça, assim como aquele camarada que é acostumado a melar tudo, quando ele toma água, não tem graça nenhuma.
Só tem graça quando é um refrigerante, É verdade. que é melado. Ou seja, o açúcar... Qual que é o grande problema do açúcar? Ele vicia. Vicia mais que cocaína. E qual que é o problema da bebida alcoólica? Tem um pouco disso também. Então, mas aí que entra o ponto. Porque aí, se a gente for entrar na questão de ser viciante, tá? E não no álcool em si, você tem muitas outras coisas que são viciantes para pessoas diferentes. Cada um tem o seu problema, cada um tem a sua dificuldade. Para alguns, cara, assistir uma série na TV vicia. Isso aqui é um baita gatilho para mim. Né? E eu falar, se eu assisto série, se eu vicio aqui, então eu também não vou tomar um vinho porque eu vicio. A lógica, eu acho que assim, cada um tem a sua vulnerabilidade. Mas aí que entra pelos seus aquela gatilhos, questão entendeu? que eu falei. Letra A, o risco. Você vai pagar para ver? Dizem que jogo de azar vicia tremendamente. Exato. Mas pode ser que eu vá lá, jogue um pôquer e não vicie. Eu jogo e gosto. Eu jogo, Mas eu vou jogo arriscar. todo dia já há 10 anos e paro de que quiser. Exatamente, eu vou arriscar. E segundo, é a questão que eu falei do exemplo. Sim. Pode não viciar para mim. Isso é muito importante. Mas pro meu filho... Mas eu... Não, eu acho que se fosse para decidir alguma coisa, eu acho que por causa do exemplo e pelo constrangimento de alguns e por ativar às vezes o plano dos outros, eu acho que realmente seria melhor que não. Seria melhor que não. Eu fico um pouco na ótica da lucidez, assim, ó. Eu bebo, sim, mas, cara, nesse ano, de verdade, se eu bebi em 3 ocasiões, foi muito. Por E uma- semana. Não, no ano inteiro. E uma delas foi, tipo, o seu casamento. E Meu casamento nem teve bebida alcoólica, foi super... Não, eu bebi no seu casamento. Deus, eu levei que um isso, cara. coquetel, assim, e bebi. Que isso. Lá tinha vinho, Kaique. Igual no casamento aqui. Mas, né? mas uma coisa que É o mesmo. uma coisa que eu me prendo muito, a parada da lucidez, eu gosto tanto da minha realidade que eu não quero sair dela. Aí eu fico um muito pouco nisso. interessante. Mas é isso mesmo, a galera que usa drogas ou bebe, muitas vezes é pra fugir da sua realidade. Eu mesmo, gosto né? tanto da minha realidade que eu não quero sair dela. Aí eu evito beber. Cara, é verdade. Eu lembrando agora, momentos que eu quis fugir da minha realidade, eu quis beber. Você vai usar... Não, vai usar coisas erradas. e vou até falar mais... fuga, né? Se eu fosse ateu, eu seria o cara mais drogado e bêbado do mundo, porque, como dizia Albert Camus, a lucidez dói. E o que é a lucidez pro ateu? Não existe Deus, não existe salvação, não existe nada, eu vou morrer, eu sou apenas um cadáver adiado que procria, como dizia Fernando Pessoa, quer dizer, eu faço sexo, mas vou morrer. Então, sabe, por isso que, voltando para a questão do milagre, Fico pensando nisso também. é imprescindível que nós conversemos sobre a vida de Jesus, porque ela que me dá uma lucidez que não entra em desespero. Porque ainda que eu morra, essa vida é apenas um ensaio, sabe? E a coisa mais linda também, o melhor dele vem depois. Vem depois. O melhor dele vem depois, não vem no começo. Cara, uma vez eu entrei numa reflexão profunda sobre isso. Pensando assim, cara, se eu não tivesse Deus na minha vida, eu fosse ateu, igual você falou mesmo, cara, não existiria o espírito. Eu seria escravo da carne. Se eu fosse escravo da carne, eu iria alimentar carne? Como que eu iria alimentar carne? Fazendo todas aquelas coisas que muito provavelmente a gente repudiaria por acreditar que existe algo depois, um sentido na vida. Porque alimentar carne seria o quê? É sexo, é bebida, é drogas, é... Alucinógenos. Cara, qual é o problema de eu mentir? Né? Aí as suas únicas consequências seriam as consequências carnais, do tipo, se eu mentir, não posso ser pego. Né? Se eu usar droga, eu não posso morrer. Seria para aproveitar mais. Seria a lei do humano, né? Tipo, a lei da Como a sociedade. lei, só que aí você... Cara, ia chegar num nível de... Qual é o sentido da vida? E se eu roubar alguém, qual que é o problema? Né? Se você acreditar que você pode ter uma vantagem agora. O problema seria se você fosse pego. Né? Você já Se parou? você não foi pego... Se você não foi pego, não. Então, por isso que, cara, eu acho que assim, você ter Deus na sua vida... Por exemplo, você tem uma filha. Sim. Pô, cara, se sua filha... Você tem uma filha. Cara, sua filha te daria muito mais segurança, paz para poder dormir de noite se você soubesse que ela acredita e segue de alguma forma os princípios bíblicos. Sim. Né? Se não, imagina a loucura. Cara, Sim, é muito mais segurança. seguro para ela, inclusive. Sim. Para ela, né, cara? Então, assim... Mas uma reflexão que eu já tive, trazendo até um pouco para a ótica financeira, todo mundo muito bem sucedido, ele só tem 2 caminhos. Ou ele em algum momento a vida material para de fazer sentido, porque ele já conquistou tudo que ele queria, e ele procura alguma coisa além, e quando ele não acha essa coisa além, ele vai para os alucinógenos para ele sair da realidade, porque na vida não faz sentido.
Então você vê, tipo... Entra numa crise existencial. Isso, você vê grandes bilionários, milionários, gente muito grande, Artistas. famosa, artistas, que ou eles procuram Deus e acham Deus, ou eles procuram no lugar errado e não acham, e acabam entrando em depressão, começam a usar drogas e outras coisas, porque eles começam a ver que, pô, já tenho tudo, conquistei tudo, viajei pra todo lugar que eu queria, qual é o sentido da vida? A ânsia de ter e o tédio de possuir. É.